Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Browne falando, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Daniel Browne Oficial, tudo de futebol, tudo de Botafogo, cara. Se inscreva aqui no canal, chegamos a 13 mil, rumo aí aos 14, 15, muito mais, você faz parte disso, cara. Se inscreva aqui para me ajudar, deixe seu like, obviamente, para ajudar na divulgação e também ative as notificações aí para não ficar por fora de nada, tem muita novidade, muita coisa interessante aí pra gente falar antes da partida entre Botafogo e Avaí, que acontece na segunda-feira. E a gente vai ter que falar de muitas coisas, né? Bem no perfil do vídeo que eu fiz na última segunda-feira, em que eu pausei em tópicos aí os assuntos que a gente queria pautar aqui depois da derrota para o Santos. Então agora a gente vai ter muita coisa para falar do jogo, do clima, do que aconteceu no estádio, da situação do clube. Então vamos embora, cara, vamos lá, sem perder muito tempo. E já aviso que no próximo vídeo, você comentando aqui embaixo uma opinião junto com o teu nome e a cidade onde você está falando, eu vou te mandar um salve aqui no início do vídeo, mas hoje tem muita coisa para falar, então a gente vai direto. Falando primeiramente sobre o jogo, rapaziada, vamos tratar aqui primeiro o aspecto 4 linhas e depois a gente vai aí para arquibancada, para segurança e tudo que aconteceu, que eu tenho uma opinião muito concreta sobre isso, mas sem descer o tom, né? Então vamos tentar manter a calma aqui e falar um pouco sobre o jogo. Seguinte, né, o Botafogo entrou numa proposta de encarar uma equipe que hoje, além da condição técnica muito melhor, né, o Flamengo que talvez nos últimos 4 anos tenha um time muito superior ao time do Botafogo, existiam aí alguns outros fatores para deixar o Flamengo num patamar ainda maior. Liderança no campeonato, momento, né, contexto, o Flamengo está no céu e o Botafogo descendo para o inferno, né, com tudo errado acontecendo, estrutura e principalmente padrão tático, né, padronização tática. O Flamengo hoje joga com uma equipe que não está no nivelamento do futebol brasileiro em termos táticos, isso é fato, e por isso que, na minha opinião, o clássico, assim, foi o clássico entre Botafogo e Flamengo com a maior disparidade técnica, de patamar dos dois times, pelo menos nos últimos 20 anos. O que restava ao Botafogo? O Botafogo tinha que pautar algumas estratégias, tá? E aí eu volto a alguns vídeos que eu coloquei aqui explicando questões e modelos táticos, o que o Botafogo ele tinha que priorizar. Número 1, né, o Botafogo ele ia jogar completamente para frente, tentar priorizar a posse de bola e partir para cima do Flamengo com superioridade numérica. O Flamengo ia ganhar de 9-0 do Botafogo. Não tem como fazer algo que não se defender. Mas se o Botafogo ficasse totalmente resguardado, esperando o Flamengo atacar, também ia dar problema. A gente viu o que o Corinthians do Carille tentou fazer, 4-1 para o Flamengo ser menor. Sem a menor dificuldade. O Alberto Valentim, ao meu ver, foi muito bem nessa partida porque ele tentou encurtar os espaços do Flamengo com jogadores inteligentes com a bola no pé. É isso que estava faltando e numa partida pontual isso é muito importante, né? Por que pontual? Porque se você faz isso em todo jogo, você tem que depender muito da perna dos jogadores, do físico dos jogadores. E é uma coisa que com o treinamento vai ficando muito manjado e aí as peças, né? Quando o time adversário ele está vendo que a equipe adversária ela marca por encaixes, né? Apenas fazendo triangulações, algumas movimentações inteligentes, ela pode penetrar isso. Mas para um jogo pontual, na minha opinião, foi perfeito. Botafogo recuando demais, ia dar a bola para o Flamengo e com certeza o Flamengo ia ganhar. Se jogando para ataque ia acontecer pior do que aconteceu, por exemplo, contra Santos e Grêmio. Então o Botafogo foi encurtando os espaços, entrou psicologicamente muito preparado, não sei como é que foi essa preparação, para mim tá de parabéns todo mundo que fez parte aí do foco psicológico, principalmente dessa partida, numa discrepância emocional absurda em momentos, patamares, nível técnico. O Botafogo fez frente com o Flamengo no primeiro tempo, Luiz Fernando perdeu um gol que não poderia ter sido perdido. Eu acho que no primeiro tempo, eu vou destacar aqui alguns jogadores, tá, rapaziada? Alguns jogadores. Eu acho que o Gabriel a gente sempre ressalta muito bem, mas eu vejo o Carli, né? Pra mim, foi monstruoso a partida inteira. Eu só acho que ele falhou no gol do Flamengo. Yuri, cara, surpreendeu positivamente. O Yuri jogou muita bola. No primeiro tempo, especificamente no primeiro tempo, tá? O Luiz Fernando também foi muito bem. O Léo Valência brigou bastante e pra mim o melhor jogador em campo do Botafogo na partida, além do Cícero também, a gente tem que elogiar, o Cícero foi muito bem no jogo, o João Paulo pra mim foi o melhor jogador do Botafogo disparado, né? Desarmou Deus e o mundo e todas as jogadas perigosas do Botafogo passavam pelo pé dele. No segundo tempo é aquilo, rapaziada, é o aspecto de você enfrentar uma equipe muito mais qualificada e dar mole, né? E você ter um aspecto de desatenção, né, contra uma equipe que é muito mais qualificada, muito mais preparada, muito mais bem treinada, muito melhor estruturada do que a nossa, né? O Luiz Fernando, num contra-ataque,
dá uma bola de presente para o time do Flamengo e aí tem que fazer a falta, segundo cartão amarelo, expulso, né? E tem que ser responsabilizado por isso, cara. O Botafogo ele poderia ter segurado o empate ou até vencido a partida, não fosse a idiotice que o Luiz Fernando fez. E a partir dali os jogadores se doaram ainda mais. Eu achei que o Jean entrou muito bem, né? Eu achei que o Igor Cássio lá na frente sozinho também se segurou bastante. Sinceramente, cara, eu não consigo responsabilizar ninguém nessa partida que não o Luiz Fernando e um pouco do Fernando. O Fernando ele tem seus problemas técnicos, né? Mas pelo menos se esforçou bastante. Só que é aquilo, cara, você tem que saber momentos e momentos para você se comportar, né? No gol do Flamengo, que aconteceu nos últimos minutos, eu vi um João Paulo, né, de maneira um pouco irresponsável, indo tentar pressionar a saída de bola da equipe do Flamengo com um jogador a menos. Eu acho que... E aí acaba o time inteiro tentando adiantar a marcação no momento que o Botafogo tinha que tentar passar o tempo e segurar o empate que faria a equipe, o ponto que o Botafogo estava garantindo, faria o Botafogo não dormir na zona do rebaixamento nessa rodada. No mais, o único aspecto positivo que eu enxergo nessa situação toda, rapaziada, é o desempenho, né? E eu acho que é justamente isso. Se vocês pegarem meus vídeos aí antigos, rapaziada, eu tô falando isso todo pré-jogo, desde essa sequência de rodadas aí que pra mim ia ser fundamental, né? E o Botafogo perdeu todos os jogos, não poderia ter perdido todos os jogos, né? O aspecto psicológico, né? A partir do momento que se o Botafogo chegasse na Arena do Grêmio e perdesse por 1-0, 2-1, como perdeu o CSA ontem, né? Lutando, brigando, jogando bem, né? Era uma coisa. O Botafogo perder de 3-0, né? Já muda totalmente o panorama psicológico e todo mundo fica desesperado, né? Aconteceu, perde pro Cruzeiro e perde também agora pro Santos. Já nessa partida contra o Flamengo, rapaziada, o Botafogo entra na zona do rebaixamento depois de mais de 3 anos, né? O Botafogo não frequentava a zona do rebaixamento, se eu não me engano, desde o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2016. O Botafogo ele entra na zona do rebaixamento com a esperança de um desempenho melhor por conta do comportamento desses jogadores, uma mudança política, uma possibilidade de pagamento dos salários que o Thiago Franklin já adiantou aí, que pode acontecer, né? O Montenegro já revelando que pode acontecer até terça-feira, né? Então o Botafogo ele pode já vencer o Avaí na segunda-feira e aí os outros adversários acabarem perdendo, o Botafogo já sai da zona do rebaixamento. A tabela do Botafogo me parece mais tranquilo que a de São Paulo que a de Fluminense e Ceará, por exemplo. A única coisa que doeu mesmo foi o gol ter sido marcado aos 44 do segundo tempo, e a gente sabendo que o Ceará havia ganho o Internacional e o Fluminense havia vencido o São Paulo no Morumbi. Essa foi a grande questão, cara. Mas eu acho que o time, num momento, numa estratégia pontual, ele conseguiu se comportar bem. Eu acho que a equipe está de parabéns, ainda mais com todos os problemas que acontecem dentro do clube. E os aplausos da torcida do Botafogo ao fim do jogo, eles são completamente justos aos jogadores que batalharam e perderam de 1-0 com um homem a menos no melhor time do Brasil hoje, independentemente de ser o rival ou não, a gente tem que elogiar. Sobre toda a confusão, rapaziada, né, vamos contextualizar tudo para porque obviamente, né, tem alguns que estão mais entretidos nesse universo de arquibancada, outros não sabem, né, mas eu vou tentar explicar aqui resumidamente. Há algum tempo, há alguns anos, né, a cultura do futebol carioca em termos de clássicos, ela tem mudado um pouco, né, por conta da atualização, né, da segurança, né, até do próprio perfil do torcedor mudando. Né, antigamente você tinha o Maracanã completamente misto, ia quem queria. Aí chegou um momento que começou a ser dividido metade, com a geral da arquibancada um pouco mista no Maracanã. E hoje em dia, rapaziada, com a reforma do Maracanã, São Januário recebendo alguns clássicos, o Newton Santos agora com o Botafogo, existe aí o que está acontecendo da cultura da torcida dentro e fora de campo, né? O mando de campo de casa e fora. O que é isso? A torcida, né, o time que é o mandante, coloca 90% da carga dos seus ingressos para os torcedores mandantes e 10% para a carga visitante. No primeiro turno, a diretoria do Flamengo disponibilizou para o Botafogo apenas 10% da carga, porque o mando de campo era do Flamengo. O jogo foi 3-2 no Maracanã, 90% do estádio composto por flamenguistas e 10% por botafoguenses. No segundo turno, o natural, e que acontece em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, né, inteiramente. E aí a gente está falando de Fluminense e Botafogo, primeiro turno, 90-10. Fluminense e Botafogo no segundo turno, 90-10. Não teve problema nenhum. Botafogo e Vasco no primeiro turno, gol do Diego Souza, 90% da torcida do Botafogo, 10% do Vasco. Segundo turno, agora em São Januário, 90% da torcida do Botafogo, aí foi do Vasco, perdão, e 5% da torcida do Botafogo. Mesmo assim, né, é o que acontece, né? Não tem o que contestar.
E aí, justamente contra o Flamengo, houve um problema, né, por conta da disparidade dos times. O Botafogo muito mal das pernas, se aproximando da zona do rebaixamento, e o Flamengo brigando pelo título, né, no céu, no paraíso, o torcedor querendo ver o jogo. E aí, né, o que acontece? A partida estava programada para 90% da carga dos ingressos serem disponibilizados para a torcida do Botafogo e apenas 10% para a torcida do Flamengo, como aconteceu ao contrário no primeiro turno. Nada de errado nisso. Aí começam os movimentos. Primeira irresponsabilidade, na minha opinião, rapaziada. Primeira irresponsabilidade. Imprensa. A partir do momento que a imprensa ela emite opiniões, a imprensa trabalha com a comunicação, ela faz que a comunicação ela chegue ao seu receptor, né? Ela tem uma carga de responsabilidade em tudo aquilo que acontece. Né? Então a imprensa tem que ser muito responsável com aquilo que ela solta. E não só a imprensa, né? Mas as pessoas influentes da internet, né? Pessoas que não necessariamente trabalham com jornalismo corporativo, mas trabalham com comunicação, entretenimento, futebol, né? Com conta verificada. E aí, desde a segunda-feira, o pessoal falando, não, tinha que disponibilizar mais ingressos para a torcida do Flamengo, né? Tinha que dividir os ingressos. Ah, por que só está disponibilizando 10% para a torcida do Flamengo? Aí teve uma matéria que fala, os torcedores do Botafogo estão com medo porque o Flamengo está muito melhor. Tudo isso infla o ego dos torcedores. E aí eu não vou querer entrar aqui no mérito do que está certo, do que está errado, né? Mas isso influencia pessoas subdesenvolvidas a tomarem atitudes completamente erradas. E aí o que acontece? Torcedores do Flamengo inflamados por conta disso, né, e por conta de uma cultura chata, né, que vem desde lá de 2016, 2015, de comprar ingressos para o setor da torcida adversária só para tirar onda. Isso daí desencadeia no que a gente viu, né? Torcedores agredidos, torcedores espancados, confusão do lado de fora com a polícia, e tudo que a gente vem vendo, né? E que não foi, né? Em momento nenhum isso foi indagado pela imprensa. O único veículo que eu vi fazendo uma cobertura detalhada, aliás, parabéns ao veículo, foi o Globo Esporte, né? Os setoristas do Botafogo, do Globo Esporte, fizeram uma matéria alertando sobre tudo o que estava acontecendo, dos torcedores do Flamengo que estavam comprando ingresso no setor do Botafogo, o posicionamento da polícia, o posicionamento do Botafogo, o posicionamento ou não do Flamengo. E aí, depois que acontece tudo, todo mundo vem vomitar opiniões, né? E antes disso, ninguém se preocupou com nada. Primeiro aspecto da minha opinião, rapaziada. Ah, Daniel, então você acha que tá completamente certo um cara só porque ele não é botafoguense, ele ser identificado e ser espancado, né? Uns 10 malucos chutando o cara? Claro que eu não acho certo, né? Pelo amor de Deus. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu vi que tinham pessoas dentro do estádio que estavam caçando, vamos dizer, flamenguistas dentro do setor infiltrados, tirando foto, tirando onda. E aí eu via que tinha um cara, tipo, você consegue obviamente notar uma pessoa que não é botafoguense, que está completamente aflita ali, né? Para você ver a situação com que esse cara se põe. O cara sai de casa, vai a paisana para um jogo, sabendo que ele corre um risco imenso de ser agredido, de ser intimidado, e ele tá ali, cara, ele tá ali por afronta. Teve um que eu identifiquei, cara, e todo mundo já tava de olho nesse cara, eu tava escutando, eu sentei do lado dele e falei, meu irmão, não tô falando por mim, eu não arrumo confusão, mas agora, o que eu te aconselho a fazer é procurar um policial para você sair daqui imediatamente, nem que ele te passe pro setor da torcida do Flamengo, porque daqui a pouco vai ter gente que vai tentar te agredir aqui, cara. Tipo, eu tô tentando falar numa boa, não quero que você me explique se você é botafoguense ou não. Eu tô falando que os caras estão chegando aqui e vai arrumar confusão, vai ter problema. Né? E aí o cara não fazia nada, eu ia, avisava pro policial, né, que é o certo a se fazer. A polícia recomendou para que caso os torcedores percebessem que houvesse alguém que não fosse botafoguense no local, no setor da torcida do Botafogo, avisava os policiais. As pessoas civilizadas estavam avisando os policiais retirando. Era isso que estava acontecendo. E é isso que tem que acontecer. Ou seja, tem que ser condenadas essas pessoas que agrediram torcedores do Flamengo e que não cumpriram com o dever do que deveria ser feito, de que é apenas avisar ou a segurança privada ou os policiais militares do BEP que estavam ali presentes que havia um torcedor infiltrado. É isso que ele tinha que fazer. Se você passou do ponto, quis cobrar, quis intimidar, quis dar porrada, não pode acontecer. Só que agora, gente, a gente não está na Noruega, a gente não está na Dinamarca, no Japão, né, onde provavelmente você vai num clássico lá com a camisa do outro time e vai todo mundo junto ali, se diverte numa boa, cara. Eu adoraria que fosse assim, tá? Adoraria, mas infelizmente pelo desnivelamento de civilidade que a gente tem num país emergente / subdesenvolvido, não dá. Ou seja, aliás, né, basta você pensar, né, por que será que existem setores destinados
para a torcida X e para a torcida Y, né? Se não houvesse problema nenhum, fosse injustificável, era para ter um setor misto, todo mundo assistir o jogo, todo mundo junto. Mas infelizmente não funciona assim, rapaziada. A gente sabe que não funciona dessa forma aqui no Rio de Janeiro. E o cara que, numa boa mesmo, cara, sendo sincero, você acha mesmo que o flamenguista que comprou o ingresso pro setor do Botafogo, ele foi porque ele estava muito afim de ir ao jogo, porque ele realmente estava muito triste porque ele não tinha um ingresso para o setor da torcida do Flamengo? A grande maioria foi para afrontar, realmente para falar, ó, eu sou foda, eu fui no setor do Botafogo, sou flamenguista, tirou uma onda lá. Então, cara, isso é uma atitude também muito condenável, tá ferindo uma regra do Estatuto do Torcedor, também é um crime. E aí, rapaziada, se torna um ciclo vicioso. Toda semana de Botafogo e Flamengo acaba sendo isso, e agora, por conta dessa disparidade entre as equipes, os momentos da equipe, aconteceu isso, né? A imprensa fica inflamando o ego das torcidas, a torcida do Flamengo, alguns torcedores do Flamengo foram para infiltrar de maneira completamente errada, porque fazem parte de um núcleo de pessoas subdesenvolvidas. As pessoas subdesenvolvidas da torcida do Botafogo, que foram para o jogo só para pegar os outros, né? Também estão erradas, né? E tomam a atitude errada de sair agredindo, dando porrada nos outros. E a polícia militar do Rio de Janeiro, completamente despreparada, 24 horas antes da partida, solta uma declaração dizendo que a responsabilidade era do Botafogo. Ó, o Botafogo não disponibilizou mais ingressos para o Flamengo, como deveria ter acontecido. Como assim deveria ter acontecido, cara? É o regulamento. 90-10 no primeiro turno, 90-10 no segundo turno. Simples. É claro que a gente não tem como generalizar. Tinha alguns policiais que estavam numa boa. Teve um que eu chamei e falei, cara, você tem que também identificar os torcedores que estão aqui infiltrados e retirar. E o cara começou a realmente pedir ajuda de torcedores que estavam ali realmente na intenção de apartar as situações de briga e não inflamar os problemas com os torcedores infiltrados, né? E ele ia retirando, né? Mas nem todos eram assim, né? Tiveram policiais que tomaram atitudes completamente desproporcionais com pessoas que nada tinham a ver com as brigas, né? E saíam pegando todo mundo, né? O despreparo da polícia, né, a omissão da imprensa durante a semana inteira, e aí quando dá o problema, a imprensa vem comprar todo um discurso de que isso é lamentável, um bando de bandido, isso não é torcedor, mas eles não se preocuparam em apurar as questões que vinham acontecendo antes do jogo e para tentar, sei lá, comunicar e enfatizar que isso tudo estava errado. Errou também, na minha opinião, rapaziada, a diretoria do Flamengo, né, a vice-presidência, sei lá, de comunicação, assessoria do Flamengo, em não tentar alertar, né, pedir para que os torcedores do Flamengo não fossem no setor destinado à torcida do Botafogo, né? Isso tem que ser feito, rapaziada. Eu acho que a diretoria do Flamengo, ela faltou com comprometimento com os próprios torcedores, né, em não alertar isso, ó, rapaziada, o setor deles é deles, né, tem que ter um setor destinado à torcida do Flamengo, já está esgotado, e eles não fizeram absolutamente nada, não responderam às ligações da apuração do Globoesporte.com, não responderam ao pedido do Botafogo. O Botafogo chegou a pleitear, pedindo para que o Flamengo tentasse se comunicar com a sua própria torcida. O Flamengo é um time com o maior número de seguidores possíveis no Brasil, junto com o Corinthians, então poderia ter sido feita uma comunicação com esses torcedores para evitar esses conflitos. Só que aí quem não entende do ambiente de arquibancada, isso foi até um tema do meu TCC, cara, o jornalista de futebol, ele não entende nada, absolutamente nada de arquibancada. Ele não se preocupa em apurar absolutamente nada que acontece na arquibancada, as leis do Estatuto do Torcedor, como é que funcionam as normas de segurança. Eles não entendem absolutamente nada em relação a isso e depois querem dar pitaco. Tem gente falando, né, com tudo que aconteceu ontem, que o problema é o estádio Newton Santos, né, cara? Engraçado que tivemos clássicos, Botafogo e Vasco, nada disso aconteceu. Botafogo e Fluminense, nada disso aconteceu. Só com Botafogo e Flamengo isso acontece por conta do ego inflado das diretorias, né, nos últimos 2 anos, por conta de todo o patamar aí de revolta das duas torcidas nesse clássico, chamado Clássico da Rivalidade, em confusões que já aconteceram no Maracanã, diversos lugares, cara, na ilha, não é o estádio, né, cara, não é o estádio. Eu acho que as pessoas, é a mesma coisa que você culpar, sei lá, né, você tá chegando em casa, você vê a tua mulher te traindo com o cara, né, o que você faz? Você termina com a tua mulher? Você tira a satisfação com o cara? Não, você tira o sofá
Porra, tipo, não faz sentido nenhum. Então, cara, eu fico absolutamente desesperançoso com esse país, né? Como um todo, né? A imprensa, né? Que quando não se omite, né, em relação a falar ou até apurar pela falta de proximidade com a arquibancada, infla o ego do torcedor a fazer besteira. O torcedor que desrespeita o torcedor adversário tentando cutucar a onça com vara curta, entrando no setor dele, desrespeita a sua própria integridade física. Um cara que sei lá, cara, que se propõe a sair de casa para ir no setor adversário correndo risco de vida, esse cara não tem família, irmão. Esse cara não tem respeito pela mãe dele, esse cara não tem respeito pela tia dele, esse cara não tem respeito pelo pai dele, pelo avô, ele não tem respeito por ele mesmo. É um cara que não se ama. Sinceramente, esse maluco não vale nada porque ele foi no setor de uma torcida onde ele poderia ser linchado como alguns foram. Assim como eu fico também desesperançoso com torcedores do Botafogo que ao invés de avisarem a polícia militar, preferem pegar os malucos de mulão, que isso não pode acontecer. E mais uma vez, né, em relação à polícia militar, que tirou o corpo fora. A responsabilidade é do Botafogo, o Flamengo não se pronunciou, o que acontecer aqui a gente vê o que vai dar. Concordo plenamente que é abominável pessoas ficarem tentar agredir torcedores que não são do Botafogo, mesmo que seja no setor, né? A partir do momento que o cara tenta linchar, ainda mais em grupo, uma só pessoa, isso é uma covardia absurda, isso é crime, é óbvio. Entretanto, não existe você passar a mão na cabeça de um cara que ele sai de casa com uma camisa paisana, entra no setor da torcida rival, num clássico onde os nervos eles são a flor da pele, fica a semana inteira instigando, falando que vai no setor, pode me procurar. No meio do jogo, o cara tira uma foto, eu tô aqui no meio da torcida do Botafogo, aqui os otários aqui. E aí, realmente, esse cara, ele é completamente inocente no que ele tá fazendo. Numa boa mesmo, cara. O cara tá se jogando na boca do leão. Eu acho absurdamente inacreditável como eu não vejo, em grande maioria, a imprensa, né, ao invés de destacar que o torcedor que agride tá errado, também destaca que a invasão é um desrespeito absurdo. Nem eu não vejo, eu só vejo as pessoas indagando a questão da agressão, né? Como se... parece que eles realmente não sabem, né, que existe uma divisão de setor, que existe uma regra que torcedor do time A não pode ir na torcida B. Eu acho que eles realmente não sabem, eles não entendem de arquibancada. Portanto, se isso tudo aqui tá acontecendo, rapaziada, parabéns para a imprensa, para você que inflamou o ego da torcida do Flamengo para comprar o ingresso na torcida do Botafogo. Você é um otário e você é culpado por isso. Parabéns a você que se dispôs a sair de casa, desrespeitar a tua mãe, o teu pai, a tua própria integridade física, a tua namorada, você que levou a tua namorada no jogo, né, cara? Tinha uns caras sendo cobrados, né, protegendo a namorada. Cara, como é que tu leva a tua mulher, meu irmão? Sabendo que você pode ser agredido, cara, você também é um otário, né? E você que agrediu, né, torcedores de mulão com 10, 20 pessoas, você também é um babaca. É uma pena que após isso tudo, após toda essa confusão, não é feita uma análise ampla sobre tudo que aconteceu. É apenas feito aquele discurso clichê, né, de lamentável, bandido, não é torcedor, o problema é o estádio, né? E aí a imprensa, ela prova que ela não está preparada para cobrir absolutamente nada. Agora, sobre as declarações aí, sobre o clássico, né, o Carlos do partido tá partindo para cima do Jorge Jesus e tudo mais, a grande questão é que com os nervos à flor da pele, rapaziada, eu não vou ficar aqui condenando, vamos dizer, se o Valentim, o Botafogo tivesse ganho o jogo e o Valentim tivesse ido lá provocar os jogadores do Flamengo, eu acho que todo mundo aqui ia estar achando o máximo, né? Então a provocação era completamente natural, assim como a reação do Carly é completamente natural. O que eu acho errado e não só, e aí mais uma vez eu vou falar da imprensa, né? Eu vou falar tanto do Jorge Jesus de chegar, é completamente desnecessário, cara. Acalmou, baixou a poeira, por que ele não vai lá e fala do jogo, fala do desempenho do Flamengo? Ele precisa falar, ele chegou na coletiva de imprensa falando que o Botafogo ele só se preocupou em bater. Porra, cara, sério, o Botafogo ele fez um jogo parelho e uma estratégia muito bem dotada em termos de aspectos defensivos, né, para encurtar os espaços do Flamengo. Você, Jorge Jesus, como um treinador que se especializa na parte tática, deveria ter, sei lá, ter apreço por isso. Daniel, mas o Botafogo ele só se defendeu. Porra, cara, tu queria o quê? Que o Botafogo fosse pra cima do Flamengo, né, tomasse de 9-0? Ah, o Botafogo ele só se preocupou em bater, irmão. Né? Eu acho que todo mundo que... por exemplo, quando eu vejo uma matéria dessa aqui, né, rapaziada, de que o Botafogo ele esqueceu de jogar futebol, engraçado, uma equipe que, na minha opinião, esquece de jogar futebol, ela perde 4-0, ela perde 5-0, ela perde 9-0. Uma equipe que perde de 1-0 com um jogador a menos em campo, né? O cara que escreveu isso, ele não acompanha futebol, com todo respeito. Eu acho que o cara que fala que o time abandonou, abdicou de jogar futebol só porque chegou mais firme, né? E em alguns momentos realmente foram entradas realmente até desleais
dos jogadores do Botafogo, eu acho que ele nunca colocou um calção para jogar futebol, nunca colocou uma chuteira, cara. Quando você tá num time em que você enfrenta um adversário infinitamente superior, a única coisa que você pode fazer para tentar parar esses caras quando você não consegue nos mecanismos coletivos, defensivos, e você não consegue parar esses caras na bola, você tem que fazer a falta. Né? É muito simples, cara. O que ele vai fazer? Não vou ser desleal com meu amigo aqui, não. Eu vou deixar ele fazer o gol, né? Pelo bem do esporte. Cara, não tem como. Né? Ou eu paro o cara na bola, ou eu paro o cara na falta para ele não fazer o gol. Isso é muito, muito simples, cara. Eu acho que o Jorge Jesus ele tem que defender os jogadores do Flamengo, sim. Eu acho que esse personagem é até legal assim, pro esporte, um personagem de personalidade forte como é o Jesus, mas ele tá criando uma caricatura uma figura um pouco antipática que é desnecessária para ele. Enfim, rapaziada, eu acho que eu elucidei tudo que eu tinha para falar aqui, né, sobre o jogo, em que o Botafogo ele entra na zona do rebaixamento, mas o desempenho psicológico ele muda por conta de uma mudança de panoramas nos bastidores, financeiramente falando, no desempenho da equipe, né, em relação ao que conseguiu jogar e imprimir, mesmo com um a menos, contra o time do Flamengo, né, que é disparado hoje, talvez o melhor time do continente. Sobre a confusão, resumindo, erra a imprensa em inflamar o ego dos torcedores, erra o torcedor do Flamengo que se presta a desrespeitar a própria família e a integridade física dele em se colocar num local perigoso, assim como a gente não se coloca num lugar perigoso às 4 ou 5 da manhã com medo de assalto. Eu não vou culpar só o assaltante, eu vou falar que eu dei mole. Assim como erra a polícia militar em tirar o corpo fora e não zelar pela integridade das pessoas, né? Não estou generalizando, tiveram alguns policiais que se comportaram muito bem lá, principalmente alguns com quem eu dialoguei, eu conversei. E também aos torcedores do Botafogo fica a minha decepção, aos que lincharam torcedores de maneira covarde. Enfim, galera, Botafogo e Avaí, né? A gente tem aí o confronto às 8 da noite na próxima segunda-feira, um confronto que o Botafogo ele vai ter que somar 3 pontos e ficar agora de olho em Ceará e Fluminense. Ao longo desses próximos dias aí a gente vai gravando os vídeos, vai emitindo as opiniões para saber como é que o Botafogo joga, como é que o Botafogo tem que se comportar e também para falar de um aspecto que agora o Botafogo ele não depende apenas dele, né? Ele vai ter que torcer aí para os seus adversários diretos, né, vamos dizer, Ceará, Fortaleza, Fluminense, Cruzeiro, vai ter que torcer para esses clubes aí começarem a perder pontos, senão o Botafogo fazendo a parte dele, já dependendo só dele já estava difícil, imagine dependendo dos outros, mas vamos tentar continuar aí nessa levada. Um abraço, valeu, fui!